Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à semana 5 de inglês. Na semana 4, a gente tinha falado sobre o first conditional, o primeiro condicional. Agora a gente vai falar sobre o second conditional, o segundo condicional. Beleza? Então, nós vamos comparar os dois e a gente vai relembrar tempos verbais que a gente já aprendeu antes. Essa é a minha apresentação de slides sobre o second conditional. Quando que a gente usa o second conditional? Vamos comparar com o first, com o primeiro? No primeiro, a gente usava para indicar uma situação real, que eu tinha uma condição e uma possível consequência, certo? Se alguma coisa acontecer no presente, outra acontecerá no futuro. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu irei à festa. Então, eu colocava no simple present e depois no futuro os meus verbos, né? Em paralelo. Aqui, eu vou ter, no second conditional, uma situação irreal, contrária à verdade dos fatos, que não se concretizará. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu iria à festa. Aí subentende-se, como eu não tenho dinheiro, eu não vou. Então, se eu tivesse, eu iria. Essa é a ideia. Então, eu vou ter também uma frase com if, a gente vai chamar de if clause, e depois vou ter a consequência dessa condição, né? Só que essa condição não vai se concretizar, né? Aqui no second conditional. Exemplos, né? If I had enough money, I would go with you. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu iria com você. Então, olha lá como que a gente coloca. No se eu tivesse, eu uso passado, simple past. E na consequência dessa condição, eu vou ter uma frase no condicional, com would, um modal verb, né? I would go with you. He would help us if he could. Ele nos ajudaria se ele pudesse. Então, aqui, de novo, a gente retoma o que a gente falou na semana 4, né? Não tem ordem, não é sempre if primeiro ou sempre condicional primeiro. Eu posso ter if, depois condicional, ou eu posso ter condicional e depois if. A regrinha da vírgula, que a gente viu semana passada, continua valendo aqui, né? Se eu desloquei a condição para o início da frase, então eu uso vírgula. Se a condição continua no seu espaço natural da frase, no final, então eu não uso vírgula. Tudo bem? É como se essa daqui fosse a minha frase principal. He would help us. E aqui fosse a condição, if he could. Beleza? If I were you, I would study harder. Se eu fosse você, eu estudaria mais. Professora, usou were com I? Mas a gente não aprendeu que was a gente usava com I, he, she, it, e were a gente usava com os outros tipos de sujeito? Pois é, pessoal. Aqui eu vou ter um uso diferente de were. Com I, he, she, it, nas orações condicionais, com if, eu uso were. Então, olha lá, é correto usar were em vez de was. É o que se usa, né, na escrita. E é o que a gente vai usar nos nossos exercícios, né? Porque a gente está usando o inglês formal para aprender a gramática do inglês formal, beleza? Agora, na fala, as pessoas usam was nesse mesmo caso, com I, he, she, it, nas frases condicionais, exceto na expressão if I were you. Quando eles falam if I were you, eles usam mesmo o were, mesmo na fala, né? Para essa expressão. Como usar o second conditional? O que a gente já viu nos exemplos. Eu tenho duas orações, certo? Dois verbos. Um deles não é o primeiro, pode ser o primeiro ou o segundo. É a if clause, que é a condição, que vai ter o if. Com o if, eu vou sempre usar o simple past.
né? Se eu estiver no second conditional, ou seja, naquela situação irreal de uma coisa que não vai acontecer, porque a condição nunca vai ser satisfeita. Por exemplo, if he could, se ele pudesse. E a outra oração vai estar na condicional, a gente chama de oração condicional. Eu vou usar sempre would mais o infinitivo sentiu do verbo, assim como a gente faz com os modal verbs, né? Would mais o infinitivo sentiu, o modal verb mais o infinitivo sentiu, a forma base do verbo. He would help us. Se ele pudesse, ele nos ajudaria. Exercícios semelhantes aos que vocês vão ter no questionário aí dessa semana. Complete com a forma correta dos verbos entre parênteses. Olha lá. It's too bad Ellen isn't here. É muito ruim que a Ellen não está aqui. If she here, she what to do. Ou seja, aqui eu vou completar com o verbo to be e aqui eu vou completar com o verbo know, saber. Be, estar, né? Então, ela não está aqui. Se ela estivesse aqui, ela saberia o que fazer. Essa é a ideia. Então, na frasezinha, na oração com if, eu uso simple past. Simple past do verbo to be vai ser were, com todas as pessoas, né? Foi o que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Então, if she were here, depois, na frase condicional, ela saberia o que fazer, eu vou usar would mais o infinitivo sentiu do verbo. Então, vai ficar would know. If she were here, she would know what to do. B. You should tell your father exactly what happened. Você deveria dizer ao seu pai exatamente o que aconteceu. If I, se eu fosse você, I, verbo tell him the truth as soon as possible. Eu diria para ele a verdade tanto antes quanto possível. Então, com if, eu vou usar o simple past do verbo to be, were, com qualquer sujeito. If I were you, I would tell. Então, aqui eu vou usar o condicional. Would mais o infinitivo sem to, tell. I would tell him the truth as soon as possible. Olha lá, condicional. Would mais o infinitivo sem to do verbo. Would tell. Ia ser I, verbo change, the present economic policy, if I, the President of the United States. Eu mudaria a presente política econômica se eu fosse o presidente dos Estados Unidos. Então, olha, com if, eu vou usar o simple past. Vai ficar if I were the President of the United States. E aqui eu vou usar o condicional. Would mais o infinitivo sem to do verbo. I would change the present economic policy if I were the President of the United States. Beleza, pessoal? É isso. Contem comigo aí para dúvidas, façam os exercícios e tudo de bom. Até a próxima. Tchau!